Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo aí. Bom, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos aqui iniciar mais uma semana e para nossa aula de imunologia, nós vamos agora dar continuidade ao que nós estávamos falando na semana passada, né? Só para vocês relembrarem, nós começamos a falar sobre a hepatite C na semana passada, não foi isso? Falamos na semana retrasada sobre a hepatite A, certo? E agora entramos na hepatite C, né? Falamos sobre os tipos de vírus, de genoma, a família, a maneira de transmissão de cada uma delas, né? Em comparação com a hepatite A, já que a hepatite B nós ainda não falamos, vai ser o tópico da próxima semana, né? Então, o foco da próxima aula, certo? E aí nós paramos nessa parte, né? Então, eu vou começar a falar aqui para vocês sobre sintomas, diagnóstico, né? Tratamento, existe cura ou não, certo? De hepatite C. Então, eu trouxe como se fosse essa tabelinha, nessa gravura aqui, né? Sobre os achados clínicos da hepatite C. E nós temos, desculpe, e nós temos que aproximadamente 80% dos casos de hepatite C evoluem para uma cronicidade, ou seja, a gente está falando em incidência bem alta, né? Então, assim, 80% é muita coisa, né? Se nós formos pensar. Então, nós temos a forma crônica, só para a gente lembrar, a forma crônica, ela ocorre quando isso persiste, né? Quando esse quadro de doença do paciente persiste por mais de 6 meses, né? Então, a partir do momento que acontece esse prazo aí, que ele se dá mais de 6 meses, já é uma forma crônica. E essa forma crônica, então, ela está presente em cerca de 80% dos pacientes. Então, é um dado bem relevante, de fato, um número bem alto de casos, né, de cronicidade. Desses 80%, cerca de 20 a 35% desenvolvem quadros de cirrose hepática. Então, nós falamos lá atrás, né, nesse quadrinho, sobre aquela história, né, natural mesmo da infecção pelo vírus da hepatite C. Então, nós vimos aqui que boa parte dos pacientes evoluem para cirrose, né? E esses pacientes que têm cirrose, também boa parte evoluem para outras complicações, de, por exemplo, até hepatocarcinoma, né? Então, um quadro que a gente está vendo aqui é que cerca de, né, sendo 30, vamos pegar o extremo aqui, 30% aproximadamente dos pacientes evoluindo para cirrose, como eu disse lá atrás para vocês, olha só, uma boa parte, parte significativa, vai evoluir para um hepatocarcinoma. Então, se a gente comparar até onde nós vimos, né, a hepatite A com a hepatite C, óbvio, né, sem dúvida alguma, que a hepatite C, ela é muito mais... o vírus da hepatite C é muito mais patogênico, né? Ele causa muito mais complicações, desenvolve muito mais consequências do que, obviamente, um quadro de hepatite A, que a gente até relatou que muitos de nós podemos ter já adquirido em algum momento da vida e, né, achado como uma outra virose qualquer, né? Então, diferente do quadro de hepatite C, certo? Aqui eu trouxe um perfil, né? Que vocês estão vendo aqui, o perfil sorológico típico do paciente portador de hepatite C, né? Você tentar aumentar um pouquinho. Então, nós temos aqui, cortou um pouquinho, a titulação, certo? Né? Titulação, a quantidade de anticorpos, e aqui o tempo, né? Variando com o tempo após a exposição. Então, nós temos aqui um quadro mostrando aqui a enzima ALAT, que é uma enzima hepática, né? Que faz ali, né? Digamos assim, faz parzinho. Geralmente o médico costuma pedir junto com a ASAT, com a dosagem de ASAT, mas aqui a gente tá vendo a ALAT porque ela é mais específica ainda, né? Então nós temos a quantidade de ALAT, que é uma enzima do perfil hepático, e aqui o anti-HCV, certo? Então o que a gente tá tendo aqui, né? Que conforme o passar do tempo, né, passou-se 4 meses, 5, 6 meses, 1, 2, 3, 4 anos, e a gente vai continuar ainda tendo, olha só, essa picos, né, de elevação e descida de ALAT.
Então, essa enzima, ela vai persistir, aumenta, diminui por um bom tempo, né? Então, a gente tá vendo aqui, ó, 3, 4 anos tendo essas elevações, certo? De enzimas hepáticas, ou seja, o paciente fica, né? A gente pode ver que o paciente fica com o tecido hepático bem comprometido, porque aqui seria o que a gente está, né, tendo como normal, então seria até aqui essa quantidade. No entanto, a gente tem picos dessa enzima, olha só, titulações altíssimas, valores altíssimos, né, dessa enzima no decorrer do tempo. Então, a gente pode ver que o paciente ele vai ter esses quadros de alteração hepática mesmo por vários anos, né? A gente tá pegando aqui até 4 anos. Somado a isso, a gente tá vendo também que a titulação de anticorpos anti-HCV também é alta, olha só, né? Bem alta por sinal, né? Ao longo dos anos. Então, a tendência é somente aumentar essa titulação e a quantidade de enzimas, caso a doença ela não seja tratada, né? Obviamente, ela cursa de maneira bem rápida. Então, logo a gente vê que começa a ter, olha só, em torno de 4 meses, a gente já começa a ter elevação de anticorpos. Em torno de 2 meses, de 3 meses, a gente tem um pico de ALAT, né? De elevação de ALAT. Então, assim, é uma doença que o curso dela é rápido, né? Aqui a gente tem, mais uma vez, né? Só que dividido aqui em fases. Então, a ALAT, mais uma vez mostrando aqui a amarelinha, e em branco, a curva branca, a titulação de anticorpos do paciente. Então, a gente vê que a titulação ela é alta e vê que o nível de ALAT também é alto em todas as fases. Então, o paciente começa, né, naquela fase inicial, cerca de até 6 meses, até após, né, o período infeccioso. Então, ele começa com os primeiros sinais clínicos e a icterícia. A ALAT tem um pico elevadíssimo. Então, o fígado já começa a sofrer comprometimento. Passou desses 6 meses, então o paciente evolui para a cronicidade. Então, né, o paciente às vezes pode ser solicitado biópsia e tudo, porque ele está com uma hepatite crônica ativa. Então, a gente continua tendo elevação de ALAT. Até que mais para o final, né, lembra que eu falei que quando ela está crônica, muitos dos pacientes evoluem para um quadro de cirrose. Então, o paciente evolui e continua tendo elevação de enzimas hepáticas como a ALAT. Então, só para vocês verem nesses quadrinhos que o curso da infecção, ele, né, por meses aí, ele, né, aqui a gente tá falando já de 2 anos, né, 24 meses, a evolução se deu, né, e continua tendo o fígado extremamente comprometido, tá? Então, é uma infecção que requer muito cuidado perante isso, certo? Aqui só para mostrar um pouquinho o vírus, né, com a sua estrutura. Então, o vírus da hepatite C, que é um vírus RNA, a gente falou lá atrás, família Flaviviridae, com 50 nanômetros de diâmetro, né? Então, aqui a gente tem o material genético dele, bem protegido, que é o RNA. Aqui nós temos as proteínas que ficam na superfície aqui da membrana, que são as chamadas proteínas do envelope, e as proteínas do capsídeo. Então, a gente percebe, além do envelope, né, que aqui próximo às proteínas. Então, a gente percebe que é um material genético bem protegido, né? Então, tem essas proteínas aí, que podem muitas vezes, né, dificultar o tratamento, né, e tudo mais, porque precisamos atingir aqui, né, esse material genético. Então, aqui é a morfologia viral. Então, só para a gente concluir, é um vírus RNA, né, material genético RNA, família Flaviviridae, com genoma de fita simples, e ele possui algumas proteínas, né, que são chamadas de proteínas estruturais, que são as proteínas core, E1 e E2, e as proteínas não estruturais, que são proteínas responsáveis pela própria replicação, né? Quando a gente falou aqui nessas proteínas do envelope, então aqui nós temos divididas em proteínas estruturais e não estruturais. Ambas proteínas cumprem função importantíssima para o vírus, né? Então, tem proteína que vai auxiliar nessa replicação e tem proteínas que vai auxiliar em outros aspectos, né? Cada qual com uma função, mas proteínas importantíssimas para ele, né? Além disso, a filogenética, né, que a gente chama do vírus, ele permitiu, através da filogenética, caracterizar 6 genótipos do vírus da hepatite C, e isso é possível devido à replicação imperfeita do vírus, olha só que interessante, com o surgimento de pequenas e constantes mutações. Então, infelizmente, né, o vírus da hepatite C, ele se muda muito rapidamente também
Assim como a gente fala aí no vírus HIV, né? Então, nunca acharam uma vacina, né? E tudo mais. Aqui, só pra gente finalizar, não tem como eu aumentar mais a figura. Só assim, ó. Aí. Então, a gente tem só o curso, né? Então, só pra gente finalizar a parte. Então, no primeiro momento, o paciente vai... Perdão. O paciente vai sofrer uma elevação de aminotransferases. Então, a SAT e a LAT começam a se elevar, certo? Então, aí, por exemplo, um paciente doador de sangue foi fazer um check-up, né? Então, se ele é doador de sangue, ele vai ter que passar pelos exames ali, né, de triagem. Então, ele vai ter que passar pela ELISA anti-HVC ou anti-VHC. Saber se esse paciente tem ou não hepatite C, certo? Existem 2 cursos que essa reação pode tomar. Se ele for, vamos começar por aqui. Se essa ELISA for não reagente e o paciente não tiver fator de risco nenhum, então não é etilista, né? Não é homossexual, não é usuário de droga, e enfim, né? Bom, se ele não tem fator de risco e a SAT e a LAT, por exemplo, não se elevou, né? Tem 2 passos aqui. Não se elevou, então o paciente recebe alta. Então o paciente está ok, tudo certo. Se o paciente deu não reagente, não tem fator de risco, mas tem elevação de enzimas hepáticas, vamos pesquisar outras causas. Pode ser que não seja hepatite C, mas pode ser que seja algum outro tipo de doença hepática, ok? Vamos continuar o percurso. Paciente deu negativo, né, não reagente na ELISA, né? Então, só que ele tem fator de risco. Então, já teve uma hepatite aguda, ou se expôs recentemente, ou é um paciente que tem o sistema imune debilitado. Então, o que pode ser solicitado? O RNA, porque às vezes não acusou aqui na sorologia, né? Mas às vezes, quem sabe o paciente está em período de incubação ou algo assim. Então, vamos pedir a pesquisa do material genético do vírus. Não foi detectado, vamos repetir em 6 meses. Foi detectado, então vamos pedir uma biópsia, porque é provável que esse tecido já esteja bem comprometido e o paciente esteja, assim, com a hepatite C, certo? Então, esses são os cursos nesse sentido de negatividade. Quando o paciente foi reagente no exame de ELISA e não tem fator de risco, né? Mas se ele foi reagente, é necessário que a gente confirme, certo? Então, a gente vai confirmar, por exemplo, com imunoblot. A gente vai ver, são exames confirmatórios, né? Igual acontece com o quadro de HIV. Paciente foi negativo, foi positivo na sorologia. É necessário que seja confirmado com o Western blot. O Western blot, por exemplo, o imunoblot, deu não reagente, então é esse exame que vale. Então, aquele positivo aqui estava errado. Então, o paciente teve um falso positivo, porque o que vale é esse, o confirmatório. Se o confirmatório deu positivo ou indeterminado, vamos pedir a pesquisa do material genético. Se o material for detectado, de novo a gente volta naquele quadro de biópsia, porque é provável que o paciente tenha alguma patologia, certo? Então, esse é geralmente o curso da infecção, né? Então, olha só, o algoritmo para confirmação diagnóstica da hepatite C. Bem interessante, né? Tudo bem? Bom, aqui nós temos um pouquinho, né, sobre, de novo, aquele quadro que a gente falou. Então, o vírus da hepatite C, né? Primeiro começa aí com o quadro de hepatite aguda, onde muitos se curam, outros se cronificam, podendo ter uma doença que não dá continuidade, ou seja, não progressiva, né? Ou uma doença progressiva que evolui até para cirrose, como a gente falou lá atrás. Aqui só para mostrar um pouquinho das imagens do que pode acontecer com o tecido hepático. Então, isso aqui é um tecido hepático, né? Totalmente fibrosado. Então, a gente pode ver que, sabe-se que o fígado tem sim a capacidade de regeneração, mas isso, obviamente, né, depende. O fígado também não é, assim, lá aquele super-herói, assim, que recebe toda a pancada e tá tudo certo. Então, aqui a gente tem, né, formação de nódulos, como vocês estão vendo, e necrose. Então, todos esses pretos que vocês estão vendo aqui, tá todo necrosado. Então, esse é um fígado que já foi para as cucuias, né, digamos assim. Aqui a gente tem quadro de esplenomegalia. Olha o tamanho desse baço, tá? Esplenomegalia é aumento do baço. Olha isso aqui, pessoal, parece uma melancia, né? Aqui nós temos alterações cutâneas, né? Paciente totalmente, completamente ictérico, a esclera bem amarelinha. Palma das mãos também, né? E ali a gente tá vendo o eritema palmar, tá vendo? As pintinhas meio branquinhas e a palma bem avermelhada, né? Então, é o chamado eritema palmar. E até alterações nas mucosas. Então, olha só, que mucosa mais... a gente tá vendo assim, né? Bem amarelada também, bem ictérica, né? E até mesmo pálida, né?
Então, são todas as alterações que a hepatite C pode trazer consigo, certo? Para a gente quase finalizar, falar um pouquinho sobre os fatores de risco associados a essa doença. Então, são aqueles que eu falei para vocês já anteriormente. Pacientes que fizeram transfusão, né, naquela época, lá 70, 80, né? Ou paciente que fez transplante, usuário de drogas injetáveis, paciente que fez anos de tratamento com hemodiálise, pode ter sofrido quadros de hepatite, né? Acidentes com pérfuro cortantes, exposição sexual, a gente sabe que também múltiplos parceiros e até mesmo parto de mãe infectada. Então, são todas, a gente pode associar com todas as formas de transmissão, certo? Então, né, são todos esses pacientes com essas características que estão sujeitos a desenvolvimento de hepatite C. Os sintomas, então, são esses que a gente mostrou lá nas imagens. Então, o paciente pode apresentar, tá até sublinhado para vocês, mal-estar, vômito, náusea, icterícia, dor muscular, depressão, perda de cabelo. Vocês podem ver que são todos sinais, sintomas muito inespecíficos, né? De presentes em outras patologias também. E se a gente sabe a forma de transmissão, a gente sabe como se proteger, né? Então, através de preservativos, triar todos os doadores, né, com os exames corretos e necessários, diminuir o consumo do álcool, porque a gente sabe que o fígado já vai ter esse sofrimento, não fazer uso de drogas, né, aqui tá injetáveis, mas qualquer tipo de droga, né, vou até tirar injetável, porque qualquer tipo de droga é tóxico para o fígado. Certificar que o material tá sendo usado para coleta, né, foi descartável, né, e que não foi passado para outro paciente, certo? Fazer pré-natal. Então, tudo isso são maneiras, né, obviamente, de se proteger, maneiras profiláticas, certo? A forma de diagnóstico entra como sempre, né, a anamnese e o exame físico, pessoal. A anamnese, então, o médico saber qual foi a história, né, epidemiológica, clínica desse paciente, e o exame laboratorial, como escolha, vou passar para cá, são esses dois. Então, vai ser a sorologia, que é os anticorpos anti-HCV, né? Então, olha só, ele é inútil na fase aguda. Por quê? Porque leva cerca de 4 semanas para que os anticorpos sejam detectados, tá? Então, porque o paciente tem ainda o período de incubação da doença. Então, a doença, ela vai estar, o vírus vai estar dentro da célula e ainda não vai ser detectado pela sorologia. Então, por isso que na fase aguda ele pode ser que dê um falso negativo. E a forma mais eficaz, então, para a fase aguda seria a pesquisa do RNA viral, né? Então, do material genético do vírus, certo? Também usado para monitorar a resposta a um possível tratamento que esteja sendo realizado. Aqui só para mostrar para vocês uma biópsia do tecido hepático que foi feita, né? Então, a gente pode ver, né, o fígado bem comprometido, né, já com umas trabéculas, né? Então, já com potencial inflamatório aqui também e necrótico. E, além disso, outras enzimas hepáticas podem ser dosadas. Então, vocês vão ver com o professor ainda da bioquímica. Então, a gente tem TGO, ou chamada ASAT, TGP, ou chamada de ALAT, fosfatase alcalina e gama-GT. Todas essas enzimas que eu disse aqui agora são enzimas hepáticas e que, como a gente está falando numa lesão hepática, obviamente que muito facilmente que essas enzimas sofram alterações, certo? Então, essa é a forma de diagnóstico da hepatite C. Bom, me delonguei um pouquinho no vídeo, espero que vocês tenham entendido, né, sobre essa doença, tá? E qualquer dúvida nós estaremos aí para retirá-las, tá bom? Bom, desde já agradeço a paciência de vocês, né, a presença, e até o próximo encontro. Forte abraço a vocês. Fiquem com Deus.